Boa tarde, meus irmãos, boa tarde, minhas irmãs. Eu quero meditar bem rápido nesta tarde. É uma passagem que fica no livro de Lucas, no capítulo 24, versículo 13, né? Retificando. Lucas, capítulo 24, versículo 13 e 30. E nos conta uma história que no início, no primeiro dia da semana, diz as Escrituras, que foram ao sepulcro de Jesus: Maria Madalena, Joana e a mãe de Jesus, Maria, né? E lá elas foram levando umas especialidades para que, pensando de embalsamar o corpo de Jesus. A palavra de Deus chama iguarias. E elas iam levando esses produtos cheirosos para embalsamar o corpo de Jesus, e chegando lá não encontrou mais. E elas estando perplexas, de rosto para o chão, né? E apareceu a elas dois anjos vestidos de branco. Apareceu dois homens vestidos de branco dizendo: por que procura o vivo entre os mortos? Ele não está mais aí, ressuscitou-se. E a história diz que os anjos mandou elas sair anunciando que Jesus haveria ressuscitado no primeiro dia da semana. E então elas foram anunciar aos outros discípulos que Jesus haveria ressuscitado. E Pedro também, tendo levantado, foi lá ao sepulcro para ver. E chegou lá, constatou a mesma veracidade, que não existia mais o corpo de Jesus no sepulcro. A pedra tinha sido removida. E após aí depois, né, saindo dois discípulos de Jesus, indo para uma aldeia que ficava distante de Jerusalém. Dizem que esta cidade teria a distância de 60 estádios, que se chama Emaús. Emaús. Então os dois discípulos iam conversando pela estrada, comentando o que tinha acontecido com Jesus Cristo, Filho de Deus. E assim que eles iam conversando ali, discutindo sobre esse assunto, apareceu Jesus. Mas o que me chama a atenção é que eles não sabiam que era Jesus. E eles estavam comentando o que teria acontecido com o Filho de Deus. Então aquele homem, se aproximando deles, perguntou: o que estão comentando? O que estão discutindo? Então respondeu um deles, chamado Cleopas, e disse: só tu não estás sabendo o que aconteceu com o Filho de Deus aqui em Jerusalém, que foi entregue nas mãos dos pecadores, que foi condenado à morte? E ali foram eles conversando. E então Jesus fez algumas perguntas, né, que me falha a memória, mas Jesus perguntou o que realmente teria acontecido, e eles começaram a comentar sobre o acontecimento que os homens mataram o Filho de Deus, que o Filho de Deus foi entregue e foi condenado à morte. E ali ia eles conversando e Jesus foi junto. E eles não reconheceram Jesus, porque a Bíblia diz que os olhos de Jesus estavam de um jeito que eles não reconheceram. Eu acredito que Jesus já fez assim para eles não conhecer. E ali chegou em um certo lugar, Jesus, né? Eles pediram para Jesus não seguir mais à frente, porque o sol já declinava. E eles, né, pediram que Jesus ficasse ali com eles. E Jesus então ficou ali. E quando eles foram jantar, né,
Então aí Jesus pegou o pão e deu graças, né? Orou a Deus pelo pão e partiu o pão. E eles estavam de olho fechado orando com Jesus. E quando eles abriram os olhos, aí perceberam que já aquele homem sumiu da presença deles, já não estava mais. Então ali eles acreditaram que era Jesus. E ali eles voltaram para Jerusalém e foi anunciar aos 11 discípulos o que haveria acontecido. Então eles estavam, eles no lugar, nenhum lugar reunido, estavam em casa reunidos e Jesus ali entrou, de portas fechadas, né, e ali Jesus falou com eles, né, Jesus falou com eles, entrou ali, conversou com eles, de porta fechada. E aí só assim eles foram perceber que era Jesus. Então Jesus esteve com os discípulos após ter ressuscitado. Jesus esteve com os discípulos e falou, né, com eles, conversou. Ele disse: creia que sou eu. Uma certa vez Tomé também teve que pôr as mãos nos cravos de Jesus, no lugar que a lança o transpassou, para poder acreditar que era Jesus mesmo, né? E então eu quero deixar essa reflexão que Deus, Jesus, está passando na sua casa hoje, né? E Ele vai passar na sua casa e vai fazer uma transformação. Igual Ele apareceu àqueles discípulos, Ele vai aparecer na sua casa. Você não pode ver Ele de olhos carnais, mas sinta Jesus passando em sua casa. Então é uma história muito bonita. Eles iam conversando entre eles dois, o que tinha acontecido com Jesus. E na mesma hora Jesus se apresentou a eles na estrada, né? Então, um deles, né, Jesus começou a falar o problema que eles iam discutindo, que eles tanto comentavam, e então Cleopas, né, respondeu a Jesus: tu não está sabendo, só tu não está sabendo o que fizeram com o Filho de Deus aqui em Jerusalém, né? Está com 3 dias que mataram o Filho de Deus e ele foi entregue, condenado à morte nas mãos dos pecadores. Então Jesus disse: vocês são nécios, vocês estão dispersos, né? Diz que eles estavam nécios. Mesmo assim eles não perceberam que era Jesus, eles só foram perceber que era Jesus na hora da partida do pão, que orou, Jesus orou pelo pão, e quando eles abriram os olhos, Jesus não estava mais, né? E eles voltaram para Jerusalém para dar essa bela notícia aos outros 11 discípulos que Jesus havia ressuscitado. Você vai encontrar essa história no livro de Mateus, no capítulo 24, verso 13, e a partir do 30, versículo 30. É isso aí. Que esta reflexão venha ficar no meu coração e no seu coração, né? E a Marilene Silva, ela viajou para Juazeiro, né? Estava aqui em Jacobina e viajou para Juazeiro. Graças a Deus, está bem. Só não está podendo participar das reflexões porque a lente do óculos dela quebrou. A lente não, as armação quebrou e ela vai ter que levar para a ótica consertar e após isso ela vai voltar para a reflexão. Foi o motivo que ela assumiu por causa disso. Mas quero mandar um grande beijo para minha namorada Marilene Silva, mulher muito especial, uma mulher zelosa pela obra de Deus, obreira de valor, a Marilene Silva. Eu quero mandar um grande beijo para ela, né? Já está em Juazeiro e para a honra e a glória de Deus chegou bem de viagem. Então vamos orar, meus irmãos, para que essa reflexão entre nas nossas mentes e em nossos corações. Querido Pai Celestial, te agradecemos nessa tarde
por essa reflexão que foi feita no livro de Mateus, no capítulo 24, versículo 13, a partir do 30, que fala do encontro de Jesus com dois discípulos no caminho de Emaú. Pai querido, visita os teus filhos nessa tarde. Abençoa, meu Deus, também os teus filhos e filhas em toda a face da terra. Abençoa, Senhor, em tudo que precisa. Que o Senhor venha repousar, meu Deus, em cada casa e venha fazer morada. Deus querido, eu peço a tua misericórdia para os teus filhos e filhas em toda a face da terra. Tudo isso, meu Deus, eu te peço que nos abençoe nesta tarde, nesta noite que se aproxima. Nos guarda, nos livra de todo mal. Em nome do teu Filho amado Jesus. Amém. E se inscreva em meu canal para você receber as notificações todos os dias. Está lá em letra vermelha a palavra inscrever-se. E aí está aí. Você não paga nada para se inscrever. João de Jesus, direto de Jacobina para todo o Brasil.